Tem gente que acha que trabalhar numa funerária deve ser uma coisa horrível, que é escuro, macabro, cheio de assombração. Mas eu sempre enxerguei como um trabalho como outro qualquer. A morte é parte da vida, sabe? Não dá para fugir. E depois de alguns anos ali, você acostuma com o silêncio, com o cheiro das flores, com os caixões enfileirados. Eu nunca tive medo de morto. Sempre disse que os vivos é que são perigosos. Só que, naquela noite, eu entendi de um jeito que eu preferia nunca ter entendido. E mesmo depois de tanto tempo, eu ainda fico mal só de lembrar. Meu nome é Antônio, tenho 54 anos e trabalhei como vigia noturno por mais de 2 décadas. A maior parte desses anos foi numa funerária no interior de Minas. Uma cidade pequena onde todo mundo conhece todo mundo. E quando alguém morre, é para lá que vai. Eu sempre fui um cara tranquilo. Cumpria meu turno sem reclamar, gostava da rotina. Tinha minhas manias, fazer ronda a cada 2 horas, anotar tudo que via de diferente, deixar o radinho ligado bem baixinho. E tinha um canto onde eu costumava sentar nas madrugadas mais pesadas, bem no fundo da sala de velórios, perto da janela. Ali batia um ventinho bom e o cheiro de formol não era tão forte. Naquela noite, eu cheguei por volta das 7. O dia tinha sido calmo, segundo o colega que fez o turno da tarde. Apenas 2 corpos na casa. Um senhorzinho de 83 anos que ia ser velado no dia seguinte e uma mulher que tinha sido liberada para cremação na manhã seguinte também. Os 2 já estavam nos caixões, na sala fria, como a gente chamava. Tudo dentro do normal. Eu lembro que estava com um pressentimento esquisito desde o fim da tarde. Não medo, mas uma sensação de que algo não estava certo. Só que, como todo trabalhador de madrugada, eu já aprendi a ignorar esse tipo de coisa. Se for dar ouvidos para tudo que arrepia, você não trabalha um dia sequer. 2 horas da manhã, tudo em silêncio, só o tic-tac do relógio na parede e os estalos dos móveis antigos. Eu estava fazendo minha segunda ronda da noite. Passei pelas portas, pelas janelas, dei uma olhada rápida nas câmeras de segurança. Depois, fui até a sala fria, como sempre fazia. A luz lá dentro era sempre baixa. Só o suficiente para a gente enxergar os nomes nas plaquinhas de identificação. Eu conferi os nomes como de costume e ia virar as costas quando vi. O caixão no canto esquerdo, o que devia estar com o corpo da mulher, estava com a tampa ligeiramente fora do lugar. Quase imperceptível. Mas eu sou detalhista e sabia que aquilo não podia estar assim. Aquela tampa estava bem encaixada quando passei mais cedo. Na hora, achei que podia ter sido o colega antes de mim ou alguma trepidação do piso. Nada demais. Mas quando fui até ele para ajustar, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu ouvi um som vindo de dentro, um som abafado, como um suspiro, como se alguém estivesse respirando ali dentro. Na hora, meu corpo gelou. Não porque eu achei que era um fantasma, mas porque aquilo era real demais. Eu até achei que pudesse ser minha cabeça pregando peça, sabe? Madrugada, silêncio absoluto. O cérebro, às vezes, inventa barulho. Só que não era invenção. Eu cheguei mais perto e ouvi de novo. Um gemido, fraco, mas estava lá. Eu encostei meu ouvido na tampa, segurei a respiração. E aí eu tive certeza, tinha alguém vivo dentro daquele caixão. Eu dei um passo para trás. Minha mão tremia, o coração parecia que ia sair pela boca. Mas alguma coisa dentro de mim, talvez o instinto, talvez o desespero, me fez agir. Peguei meu molho de chaves com as mãos suadas e destranquei os fechos do caixão. Fiz isso bem devagar, como se qualquer movimento em falso pudesse piorar o que quer que tivesse ali. Levantei a tampa só o suficiente para iluminar com a lanterna do celular, e foi aí que eu vi uma jovem, muito nova, devia ter uns 20 e poucos anos, pele clara, rosto bonito, mas pálido, os olhos fechados, os lábios meio entreabertos e uma expressão
Uma expressão que eu nunca vou esquecer. Não era só medo. Era como se ela tivesse sido congelada no meio de um grito. Ela não estava morta. O peito dela se movia, bem pouco, mas se movia. A respiração era fraca, irregular, como quem está dopado, sedado, ou às portas da morte. Ela usava uma camiseta branca com uma mancha na gola e um bilhete preso com fita crepe no ombro. Um pedaço de papel sujo escrito à mão com letra de moleque. Até amanhã, zumbi. Aquilo me deu um nó no estômago. O tipo de coisa que começa como brincadeira idiota e termina em tragédia. Mas dessa vez ainda dava tempo. Soltei a tampa com cuidado, tirei o celular do bolso e liguei direto para a polícia. Tentei manter a calma na voz, mas minhas palavras atropelavam umas às outras. Falei que tinha alguém viva dentro de um caixão que precisava de ajuda urgente. A atendente pediu para eu esperar, mas eu não consegui. Assim que desliguei, liguei também para o SAMU. A menina não acordava, mas estava viva. Eu toquei no pulso dela bem de leve e senti o coração batendo, lento, mas batendo. Enquanto esperava socorro, olhei em volta. Era como se a sala inteira tivesse mudado. Aqueles caixões todos, de repente pareciam armadilhas, gaiolas de madeira, e essa garota. Quem era ela? Como foi parar ali? Por quê? Não fazia sentido nenhum. A funerária era rigorosa com controle. Os nomes eram registrados, os corpos tinham documentação, mas eu já tinha decorado os da noite e nenhum deles era dessa moça. Ou seja, alguém tinha colocado ela ali fora do sistema. Ou seja, aquilo foi feito de propósito. E foi isso que começou a me dar calafrios de verdade. Quando os primeiros sinais das sirenes apareceram lá fora, foi como se o tempo tivesse voltado a correr. Eu não sabia há quanto tempo estava ali parado, olhando para ela. Parecia que o mundo inteiro tinha desacelerado. 2 policiais entraram primeiro. Vieram rápido, lanternas em mãos, perguntando se tinha perigo, se alguém tinha invadido. Eu só conseguia apontar para o caixão aberto. Minha voz estava rouca, quase falhando. Um deles se aproximou devagar e olhou lá dentro. Fez um gesto para o parceiro, tipo "Você precisa ver isso." Poucos minutos depois, chegaram os paramédicos. A moça ainda respirava, fraca, mas viva. Mediram os sinais, aplicaram alguma coisa ali mesmo, colocaram uma máscara de oxigênio e a levaram na maca. Um deles cochichou comigo. "Parece sedada, mas não sei com o quê. A gente vai correr para estabilizar." Eu fiquei parado no mesmo lugar, como se não pertencesse mais àquele ambiente. Um dos policiais ficou comigo e começou a fazer perguntas. Nome completo? Quanto tempo eu trabalhava ali? Quem mais tinha acesso àquela ala? Falei tudo. Repeti 3 vezes. Eles não duvidaram de mim, mas o tom era estranho. Mais frio do que eu esperava. Começaram a olhar as câmeras de segurança com a central. E aí veio mais uma bomba. A câmera da entrada lateral, por onde os caixões chegavam, tinha parado de gravar às 22h42, exatamente o horário em que o colega do turno anterior tinha ido embora. As imagens seguintes estavam corrompidas. Ou seja, ninguém sabia quem tinha entrado ali entre 23h e 2h. O policial coçou a cabeça e murmurou: "Isso tá com cheiro de armação, mas de gente graúda. Essa menina não foi esquecida ali. Alguém botou ela com intenção. Eles levaram o bilhete como prova, tiraram foto de tudo e me orientaram a não comentar com ninguém, que era para esperar a investigação seguir." Mas como você dorme depois de ver uma coisa daquelas? No dia seguinte eu fui trabalhar meio no automático. O gerente da funerária me chamou para conversar, pediu detalhes, disse que ia colaborar com a investigação. Mas eu percebi que ele estava mais preocupado com a imagem da empresa do que com a menina. Falava baixo, fechava a porta, como se aquilo tudo fosse um problema a ser abafado. Perguntei se já sabiam quem era ela. Ele disse que não tinham divulgado nada oficialmente, mas que provavelmente era alguém da cidade grande que se meteu com gente errada. Só que aquilo me incomodou, porque era uma explicação fácil demais.
Durante aquela semana, eu tentei acompanhar as notícias. Nada. Nem uma nota no jornal local. Nem uma linha sequer. Era como se a história nunca tivesse acontecido. Liguei discretamente para o policial que me atendeu naquela noite. Ele disse que a menina tinha sido identificada, mas que a família pediu sigilo e que os suspeitos, bem, provavelmente já estavam bem longe. Aquilo me deixou com um gosto amargo. Porque o que eu vi não foi um erro nem um acidente. Aquilo foi uma crueldade fria, calculada. Alguém drogou uma jovem, colocou ela num caixão e deixou ela numa sala gelada, como se fosse só mais um corpo. E se eu não tivesse feito a ronda naquela hora? Se eu tivesse atrasado 10 minutos, ela teria morrido, enterrada viva, e ninguém jamais saberia. Depois daquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. Ainda continuei trabalhando por um tempo, mas perdi a paz. Toda vez que eu olhava para um caixão, me perguntava se realmente tinha alguém morto lá dentro. Não é fácil seguir em frente quando você vê de perto o que o ser humano é capaz de fazer com outro. Tudo por uma piada, por diversão, por crueldade. Até hoje, eu não sei quem eram os responsáveis. Ninguém foi preso, ninguém foi citado. A menina sobreviveu, graças a Deus. Mas o que fizeram com ela, eu não sei se dá para curar. O que eu vi naquela madrugada não foi coisa do outro mundo, foi coisa do nosso mundo. E talvez isso seja ainda mais assustador. Eu trabalho com a morte, mas naquela noite eu vi que os vivos podem ser muito piores. Eu nunca fui muito de escrever ou de me expor assim, mas depois do que aconteceu comigo naquele cemitério, eu precisei compartilhar. Às vezes, a gente guarda certas experiências, esperando que com o tempo elas parem de fazer barulho dentro da gente. Mas tem coisa que quanto mais o tempo passa, mais alto grita. E essa história começou com uma simples chuva. Uma chuva fraca, no interior de Minas, quase poética. Até a primeira campainha tocar. Antes de tudo, você precisa saber que essa história é real. Eu não estou inventando nada. Eu fui vigia por 7 anos. Já trabalhei em fábrica, em loja fechada, em obra abandonada. Mas o único lugar que me fez pedir demissão na madrugada foi o cemitério São Domingos, numa cidadezinha chamada Bonfim do Norte. E eu sei que só de falar isso, muita gente já pensa em coisa de fantasma, vulto, aparição. Mas o que aconteceu ali foi bem mais cruel. Foi humano, foi antigo e ainda me tira o sono até hoje. Eu tinha perdido meu trampo em Belo Horizonte. Minha mulher estava grávida na época e eu precisava aceitar o que aparecesse. Um conhecido da família contou que tinha uma vaga para vigia noturno num cemitério no interior, coisa de cidadezinha com menos de 3.000 habitantes. O lugar era afastado, mas o salário era certinho. Não hesitei. A primeira vez que cheguei no portão do cemitério, já senti algo estranho. Não medo, mas um desconforto, como se fosse uma visita indesejada. Era um terreno murado, com um portão de ferro enferrujado e uma casinha no canto, onde eu ficaria nas noites. Me deram um rádio velho, uma lanterna, um monitor com 3 câmeras antigas e disseram: fica de olho nos vândalos e nos bêbados. Aqui é sossegado, mas às vezes a molecada apronta. Fácil, né? Fiquei com essa impressão. No primeiro turno, conheci o administrador do cemitério, um senhor chamado Agenor. Ele parecia normal, mas na despedida falou algo que ficou martelando. Ah, e se você escutar alguma coisa diferente, tipo uma campainha tocando, é só o vento, tá? Essas coisas antigas fazem uns barulhos estranhos. Eu ri. Respondi que era tranquilo. Mas dentro de mim, achei esquisito alguém avisar sobre campainha em um cemitério. A primeira noite foi calma. Li um pouco, tomei café, dei umas voltas entre os túmulos com a lanterna, só para garantir que estava tudo bem.
Era um lugar velho, com muitas lápides quebradas, algumas de mais de 100 anos. Uma coisa que me chamou a atenção foi uma estrutura diferente num dos túmulos mais antigos. Tinha uma plaquinha enferrujada com um sininho em cima, parecia decorativo. Mas o detalhe estranho é que do sino descia uma cordinha que sumia na terra. Era discreta, mas visível. Fiquei encarando aquilo por uns minutos intrigado. A segunda noite foi diferente. Choveu. Não era uma chuva forte. Era daquelas que batem devagarzinho na telha, criando aquele som constante, quase hipnótico. Eu estava cochilando na cadeira quando ouvi um tilim. Baixo, mas bem definido. Achei que fosse coisa da minha cabeça, mas aí veio de novo. Tilim. Me levantei devagar. Fui até a porta da casinha e escutei o terceiro. Tilim. A mesma frequência, a mesma altura. Fui até a câmera número 2. Ela apontava direto para o túmulo da cordinha. E foi aí que meu corpo travou. A campainha estava se mexendo. Sozinha. Devagar, como se alguém puxasse com pouca força. Mas puxava. O som era limpo, real. Eu fiquei congelado ali, olhando a imagem borrada no monitor. A chuva aumentava e aquilo continuava. Tilim, tilim, tilim. Peguei a lanterna, respirei fundo e fui. Sério, não sei o que me deu coragem. A cada passo em direção ao túmulo, o som ficava mais nítido. A campainha parava por uns segundos e depois tocava de novo. Quando cheguei perto, o silêncio tomou conta. Só dava para ouvir a chuva. A campainha estava parada, a cordinha tensionada, não caída nem frouxa, esticada. A terra ao redor estava diferente da noite anterior. Não tinha marca de animal nem pegada, mas parecia remexida, como se alguém tivesse mexido nela por dentro. Voltei para a casinha, trancando a porta com a mão tremendo. Na manhã seguinte, chamei o Agenor, contei tudo. Ele apenas riu e disse: "Ah, você viu a tal da campainha da Clara? Aquilo é coisa antiga. Antigamente o povo tinha medo de ser enterrado vivo. Ligavam umas cordas no caixão para a pessoa tocar caso acordasse. Aquilo me gelou. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E de repente, aquilo estava ali, na minha frente. E mais, tinha tocado, na minha segunda noite. Perguntei quem era a tal Clara. Ele disse que era uma mulher que morreu em 1945 de um ataque nervoso. Foi enterrada no mesmo dia, sem velório. Naquela época era assim. Não tinha esses recursos de hoje, não. O povo morria e era enterrado. Voltei para BH no fim de semana e fiquei pesquisando. E descobri que era verdade. Na Europa e até no Brasil, famílias ricas usavam sistemas de campainha conectados ao caixão. Algumas com sinos, outras com bandeirinhas. Tudo para garantir que, caso a pessoa fosse enterrada viva, conseguisse pedir socorro. E aí veio a pergunta: e se tocasse mesmo? E ninguém ouvisse? Na semana seguinte, voltei para o turno. Não chovia, mas o céu estava carregado. Por volta das 2 da manhã, a câmera 2 começou a piscar. Achei que era problema técnico. Quando voltou, a imagem estava fora de foco, mas dava para ver. A cordinha estava de novo tensionada e a campainha balançava. Fui até lá, só que dessa vez levei o celular. Queria filmar. A cordinha vibrava levemente. A campainha tilintava, mas com menos força. E o detalhe que me fez quase cair de joelhos foi quando vi, em volta da cordinha, rastros de terra escorrendo, como se a corda tivesse puxado do fundo. Filmei aquilo com a mão tremendo, voltei correndo. Assisti umas 10 vezes a gravação. Não dava para ver quem puxava, mas a corda não estava balançando com o vento. Era algo de dentro para fora. Depois disso, comecei a ter insônia, pesadelos. No sonho, eu estava dentro do caixão, sem ar, gritando, puxando a cordinha, e ninguém vinha. Comecei a desenvolver uma claustrofobia que nunca tive. Me peguei dormindo com a luz acesa, indo no banheiro de porta aberta, me sentindo preso em todo canto. Na minha última noite no cemitério, decidi instalar uma câmera do meu celular bem perto da campainha. Grudei com fita numa cruz de madeira, deixei gravando e fui para a casinha.
Por volta das 3h20 da manhã, o monitor apagou. Apagou mesmo, não piscou. Sumiu, saí correndo. Mas quando cheguei na parte dos túmulos, a campainha não estava mais ali. A cordinha estava arrancada, a haste do sino caída no chão, a terra aberta, como se alguém tivesse cavado de dentro para fora e saído. O rastro ia até metade do corredor de túmulos e parava. Eu não lembro de ter voltado para a casinha, só lembro de estar dentro do meu carro, suado, pálido, tremendo. Dirigi direto até BH, nunca mais voltei lá. Deixei o celular com o vídeo numa caixa junto com minha farda. Joguei tudo num córrego da cidade. Hoje, mais de 2 anos depois, ainda sonho com a campainha. E às vezes, quando o silêncio da madrugada é muito profundo, eu juro que escuto um tilim, bem baixinho. Como se alguém, lá do fundo da terra, ainda estivesse esperando por ajuda. E o pior é que talvez ainda esteja. Eu pensei que jogando aquele celular fora, junto com a farda e tudo mais, as coisas iam simplesmente parar de me atormentar. Mas é como se parte daquilo tivesse grudado em mim. Como se a história da Clara, da campainha, daquele cemitério, tivesse encontrado um canto para viver dentro de mim. Depois que saí de lá, minha vida mudou. Não de um jeito bom, nem de um jeito que dá para explicar direito. Eu me tornei outra pessoa, mais fechado, acordando no meio da madrugada com falta de ar, sentindo o cheiro de terra molhada dentro de casa sem explicação. Vez ou outra, minha esposa me acorda dizendo que eu estava murmurando alguma coisa dormindo. Uma vez, ela falou que eu repetia: "Toca mais uma vez, só mais uma vez." E eu nem lembro disso. Uns 6 meses depois, eu fiquei obcecado de novo. Comecei a procurar arquivos, fotos, registros da tal Clara Menezes. Encontrei um artigo antigo num jornal digitalizado, uma matéria de 1945. O texto dizia que ela era professora, solteira, sofria de crises nervosas e chegou a ser internada por exaustão emocional. A última crise foi considerada fatal. Mas o que me assustou foi o relato de uma das enfermeiras que dizia, na época, que o corpo dela ainda estava quente, horas depois de ser declarado morto. E aí vem a parte mais cruel. A família não quis esperar. Enterraram no mesmo dia, alegando que era vontade da própria Clara. Mas isso não era verdade. Mais abaixo, o artigo menciona que um vizinho escutou a campainha tocar 2 dias depois do enterro e ninguém foi verificar. Você sabe o que é mais doloroso? Saber que talvez aquela mulher tenha passado os últimos minutos de vida enterrada, acordada, sozinha, no escuro, gritando sem voz, puxando uma campainha que ninguém quis escutar. A imagem da cordinha tensionada não sai da minha cabeça. Aquele som, aquele tilim, não era um fantasma tentando assustar. Era um pedido de socorro que ficou preso no tempo. E o que eu vi naquela última madrugada, aquilo que saiu da terra, não era uma assombração qualquer. Era a memória física de um sofrimento que ninguém ouviu. Era um eco de algo que nunca foi encerrado de verdade. Esses dias, fui visitar a cidade com minha esposa. A gente passou longe do cemitério, mas em uma farmácia da cidade, vi um cartaz novo na parede, escrito à mão: "Procura-se vigia noturno para o cemitério São Domingos. Trabalho tranquilo, interessados falar com o senhor Agenor." Eu não sei se ainda é a mesma campainha. Eu não sei se alguém tampou a terra de novo, mas o que eu sei é que o sino continua lá. E se alguém puxar de novo, provavelmente vão dizer que é o vento. Só que não é o vento. Nunca foi. Hoje, depois de tudo isso, se eu puder dar um conselho para quem está ouvindo, é esse: respeite o silêncio dos cemitérios, mas nunca ignore um som que não deveria estar lá. Porque às vezes, o que a gente chama de assombração é só alguém que nunca teve chance de descansar em paz. Esse foi meu relato. Meu nome é Alexander e até hoje eu não consigo escutar sinos, alarmes ou campainhas sem sentir o gosto da terra na boca. Obrigado por me ouvirem.
Eu sou brasileiro nascido em Belo Horizonte, mas faz uns bons anos que vim morar no México. A vida por aqui não foi fácil no começo, mas hoje eu tenho uma noção bem clara do que significa medo. E não estou falando de assalto, nem de desastres naturais ou de alguma doença grave. Estou falando de um medo que não tem explicação, que te persegue em silêncio, que mexe com a tua cabeça, com a tua fé, com a tua sanidade. E olha, se você está escutando isso agora achando que é só mais uma história de terror para passar o tempo, eu já te adianto. Pode rir, pode duvidar, pode achar que é invenção. Eu mesmo ria, eu mesmo duvidei, até ver ela. E quando eu digo ela, eu estou falando da tal da La Llorona. Eu vou contar exatamente o que aconteceu comigo, porque até hoje, mesmo com o tempo passando, eu ainda escuto o lamento dela nas noites mais quietas. Tudo começou quando eu arrumei um trampo de vigia numa obra no interior do estado de Chiapas, bem na fronteira com a Guatemala. O lugar era isolado, não tinha vizinhança por perto, e o celular só funcionava se você subisse num ponto específico de um morro que ficava perto da guarita. A empresa estava tentando retomar uma obra de drenagem que tinha sido paralisada havia anos por causa de uma série de problemas técnicos, burocráticos e espirituais, segundo os moradores mais antigos da região. Eu ria disso, claro, porque para mim, brasileiro criado em cidade grande, com o pé no chão, esse papo de assombração era coisa de filme ou de gente impressionável. A primeira noite no posto foi tranquila. A estrutura da obra ficava ao lado de uma represa antiga, construída no final dos anos 60. Um paredão de concreto com musgo escorrendo, água escura e espessa por todos os lados. Durante o dia, o lugar era até bonito, mas à noite parecia um túmulo gigante. Mesmo assim, eu estava em paz. O salário era bom, e como o lugar estava parado, não tinha quase ninguém durante o turno da noite. Só o barulho constante da água descendo pelas comportas, o vento leve e a mata ao redor. Na terceira ou quarta noite, eu comecei a notar umas coisas. Nada absurdo no começo, só sensações. Aquela coisa de sentir que tem alguém te olhando. Um arrepio que sobe pelas costas mesmo quando não tem vento. Uma leveza estranha no ar, como se tudo ao redor ficasse suspenso. Mas foi na quinta noite que eu ouvi pela primeira vez o que eu achei que fosse só o barulho do vento. Era um som fraco, meio abafado. Parecia alguém chorando ao longe. Sabe quando você escuta um gemido e não tem certeza se é de gente ou bicho? Foi mais ou menos isso. Me aproximei da beira da represa, liguei a lanterna, olhei para todo lado. Nada. Só o som da água e aquele choro baixo flutuando no ar. Na hora, pensei em gravar com o celular. Só que, assim que abri o app da câmera, travou. Tela preta. Reiniciei o celular, mas ele ficou num loop. Só voltou a funcionar umas 2 horas depois, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, comentei por alto com um dos operários que passavam lá pela manhã. Um senhor chamado Dom Felipe, que devia ter uns 70 anos. Quando eu falei do choro, ele só baixou a cabeça e disse: "Ya la escuchaste. Ela viene por el agua." Perguntei quem era ela. Ele se benzeu e falou: La Llorona. Ali, eu ouvi pela primeira vez esse nome de verdade. E eu, curioso, fui pesquisar no Google. Descobri que aqui no México, essa lenda é tão conhecida quanto o Saci no Brasil. Basicamente, a La Llorona é o espírito de uma mulher que teria afogado os próprios filhos em um momento de desespero, geralmente por causa de uma traição do marido. Depois, tomada pelo arrependimento, ela se afogou também. E desde então, ela vaga pelas noites, chorando pelas crianças. Algumas versões dizem que ela chora perto de rios, lagos, represas, e que, quando você escuta de perto, ela está longe. Mas quando escuta de longe, já é tarde demais. Mesmo lendo isso tudo, eu ainda achava que era só folclore,
que o choro podia ser qualquer coisa. Um animal, alguém passando, sei lá. E continuei indo para o trabalho como se nada fosse. Mas as coisas começaram a piorar. As noites seguintes foram ficando mais densas. O choro mais frequente. E o mais bizarro, parecia que seguia um padrão. Sempre no mesmo horário, sempre vindo da mesma direção. A margem oposta da represa, onde havia um pedaço de terra coberto por mato alto e árvores tortas. Na 8ª noite, eu tentei gravar de novo. Deixei o celular na janela da guarita, gravando por 20 minutos com a câmera voltada para a água. Quando fui assistir o vídeo, não tinha nada, nem som, nem imagem. Um vídeo completamente preto, com estática no fundo. Aí, pela primeira vez, me bateu um medo real. Um medo infantil, sabe? Aquela sensação de que tem alguma coisa errada com o lugar, algo que vai muito além da lógica. Na noite seguinte, resolvi subir no tal morro para pegar sinal e ligar para minha esposa. Só queria ouvir a voz dela, falar qualquer besteira, me distrair. Mas no meio da ligação, ouvi um barulho vindo da mata logo atrás de mim. Era como um sussurro misturado com soluço. Me virei devagar e não vi ninguém. Mas senti um cheiro estranho no ar. Um cheiro de roupa molhada guardada por muito tempo. E senti um arrepio subindo pela espinha. Desci correndo e passei o resto da madrugada trancado na guarita, sem coragem de pisar para fora. Até que chegou a noite em que tudo mudou. Era uma sexta-feira, o céu estava coberto, sem lua. Um breu total. Eu já estava mais tenso do que nunca e decidi manter todas as luzes da guarita acesas. Por volta das 2h20 da manhã, ouvi o choro de novo, mas dessa vez mais forte, mais dolorido, como se a mulher estivesse gritando de dor com a garganta rasgada. E pela primeira vez tive certeza, aquilo não era som de animal, era humano, humano e desesperado. Peguei a lanterna, respirei fundo e saí. Fui até o ponto mais próximo da beira da represa. E aí eu vi uma figura branca de vestido longo andando lentamente sobre a borda da represa, como se estivesse flutuando. O cabelo era comprido, escuro, caía na frente do rosto. Ela estava descalça, molhada, o vestido colado no corpo, gotejando. Cada passo parecia em câmera lenta. Ela andava e chorava. Chorava como se tivesse perdido tudo na vida. Fiquei paralisado. Meu corpo travou. Tentei correr, mas as pernas não obedeciam. Tentei gritar, mas a garganta fechou. Meu coração parecia que ia explodir. Ela parou por um instante e virou na minha direção. E foi aí que o verdadeiro terror começou. Porque mesmo de longe, eu sabia que ela estava me olhando. E o pior, ela não tinha rosto. Era como uma sombra de mulher, uma ausência de feições. Só cabelo, pele pálida, olhos fundos e vazios. Eu juro por tudo que é mais sagrado, ela não parecia viva, mas também não parecia morta. Ficou ali parada por uns segundos. Depois, virou de novo e desapareceu lentamente entre a névoa da água. Quando consegui me mexer, corri de volta para a guarita, trancando tudo. Me encolhi no canto com o rádio no volume máximo, tentando abafar o som do lamento. Mas ele continuou. Até amanhecer. Quando o dia amanheceu, eu ainda estava com o corpo tremendo. Parecia que eu tinha febre, mas era só o trauma no meu sistema. Meu coração levava segundos para desacelerar, e cada barulhinho mínimo me fazia pular. Na hora que os trabalhadores chegaram, eu fui direto até o Dom Felipe. Não falei muita coisa, só disse: eu vi ela. Ele parou o que estava fazendo, me olhou nos olhos e respondeu: você conseguiu ver o rosto? Eu balancei a cabeça. Não tinha rosto. Ele respirou fundo, como quem carrega uma cruz antiga nas costas. Me chamou para tomar um café ali perto da barraca de apoio e me contou a história completa. Décadas atrás, naquela mesma represa, uma mulher chamada Mariana morava com os 2 filhos pequenos, numa casa humilde perto da margem. O marido dela era um trabalhador da construção da própria represa.
só que ele mantinha outra família em segredo em outro povoado. Quando ela descobriu, ele simplesmente sumiu. Dizem que ela perdeu o controle. Começou a andar pelas ruas gritando que o mundo era injusto, que ela havia sido esquecida. Aí, numa noite silenciosa, ela se jogou na represa com os 2 filhos nos braços. O corpo dela foi encontrado dias depois. Dos filhos, nunca se teve certeza. Desde então, histórias começaram a surgir. De um lamento que vinha da água, de uma mulher de branco aparecendo na beira da represa, de gente que ficou doente depois de ver, gente que se afogou mesmo sem saber nadar direito. Ela procura pelos filhos, Vinícius, mas não é só isso. Ela também odeia homens, odeia abandono, odeia traição. Ela é dor pura, sabe? Uma dor que ficou presa no tempo. Foi isso que ele me disse. E na hora, eu não sabia o que sentir. Porque ao mesmo tempo que eu estava morrendo de medo, eu também sentia uma tristeza absurda, uma pena tão forte que me dava ânsia. Eu pedi demissão naquele mesmo dia. Falei para o encarregado que era problema de saúde. Ele não insistiu. Acho que já sabia que eu não seria o primeiro a fazer isso. Só que sair de lá não resolveu meu problema. Pelo contrário, comecei a ter pesadelos recorrentes, sempre com o mesmo cenário: a represa, o som da água, o lamento no fundo, e uma figura se aproximando de mim lentamente, sem rosto, sem voz, só dor. Eu acordo no meio da noite todo suado, com os olhos ardendo. E aí, mesmo no México quente, eu tremo de frio. Teve uma noite que minha esposa me acordou desesperada porque eu estava chorando no sono, chorando alto como uma criança. Ela disse que eu repetia uma frase em espanhol, mesmo dormindo. No los encuentro, mis hijos, no los encuentro. Eu nunca estudei espanhol a fundo. Falo o básico do dia a dia, mas essa frase específica eu nunca tinha usado na vida. E é exatamente o que dizem que La Llorona grita por aí: não encontro meus filhos. Depois disso, eu procurei ajuda psicológica. Tentei terapia, reza, passei por um padre aqui da cidade e fui melhorando com o tempo. Mas o trauma, ele ficou. Até hoje, se eu passo perto de um corpo de água mais silencioso, como um lago ou uma represa, eu travo. O som da água caindo me causa calafrios. É como se tivesse algo ali, esperando a hora certa para aparecer de novo. E o mais doido é que, em nenhum momento, ela tentou me atacar. Não correu atrás de mim. Não gritou meu nome. Ela só apareceu, me viu e foi embora. Mas é justamente isso que me destrói por dentro. Porque ela não precisava fazer nada. Só a presença dela foi suficiente para quebrar alguma coisa dentro de mim. Como se eu tivesse visto algo que o ser humano não devia ver. Algo que pertence a um plano que não é nosso. Depois que contei isso para uns amigos, alguns ficaram debochando, outros tentaram me consolar. Mas eu parei de comentar. Me fechei. Porque não tem como explicar o inexplicável. Só quem passa entende. E por isso eu resolvi mandar esse relato aqui para o Diário de Terror. Porque sei que tem gente que escuta essas histórias não só para sentir medo, mas também para entender que coisas assim realmente acontecem. Que às vezes o sobrenatural não aparece para te matar, nem para te assustar com um grito de filme. Não sei se alguém vai acreditar em mim, e sinceramente nem faço mais questão, mas toda vez que eu fecho os olhos para tentar dormir, parece que ouço de novo aquela voz cantando, baixinho, triste, lá do fundo daquela caixa d'água enferrujada. E eu me pergunto, quantas outras pessoas ouviram antes de mim e escolheram se calar? Meu nome é Valentim, tenho 39 anos. E o que eu vou contar aconteceu há pouco mais de 2 anos, numa empresa onde trabalhei como vigia noturno.
Era uma transportadora de médio porte, com um galpão enorme nos fundos, cheio de container, empilhadeira, caminhão entrando e saindo o dia todo. E bem nos fundos do terreno tinha uma caixa d'água gigante dessas industriais, bem alta, que era usada antigamente para resfriamento, sei lá. Mas ninguém usava mais aquilo. A estrutura ainda estava lá, enferrujada, cheia de mato em volta, mas em pé. Tinha uma escada externa de ferro que ia até a tampa lá em cima. Ninguém subia ali há anos, pelo que me disseram. Mas naquela primeira semana em que comecei a trabalhar lá, eu já percebi que tinha algo estranho vindo daquela direção. Era madrugada, 3 e pouco da manhã. Eu estava fazendo minha ronda com lanterna, caminhando devagar pelo pátio quando ouvi pela primeira vez um canto, suave, feminino, quase como uma canção de ninar, só que sem palavras. Era como se alguém cantasse uma melodia triste, arrastada, abafada, e o som vinha de dentro da caixa d'água. Na hora, eu congelei. Fiquei tentando entender se era minha cabeça, se era alguma rádio distante, algum vizinho insone. Mas o lugar ali era isolado, rodeado de terreno vazio e mato. Não tinha como vir de outro canto. Eu desliguei a lanterna e só fiquei ali, parado, tentando identificar o som. Durou cerca de 20 segundos. Depois, silêncio total. Na noite seguinte, mesmo horário, ouvi de novo. E aí não teve como fingir que era coisa da minha cabeça. Eu tentei racionalizar. Talvez algum animal ou um vazamento gerando algum ruído estranho. Mas era uma voz, isso eu sabia. E quanto mais eu escutava, mais certeza eu tinha de que era uma mulher cantando. Foi aí que minha mente começou a ficar inquieta. Nos dias seguintes passei a reparar melhor. O canto vinha sempre no mesmo horário, entre 2h40 e 2h50 da madrugada. E não era sempre igual. Às vezes parecia mais distante. Outras vezes parecia mais perto, como se a voz estivesse quase na superfície. E tinha noites em que eu sentia tristeza. Era como se a melodia carregasse uma dor antiga, abafada, como se alguém estivesse pedindo socorro sem usar palavras. Eu parei de comentar com os colegas. Na verdade, nunca cheguei a contar para ninguém ali dentro. Era aquele tipo de coisa que você mesmo se pergunta se não está ficando louco. Uma noite, decidi gravar. Peguei meu celular, liguei o gravador e deixei ele ali no chão, virado para a caixa. Fiquei do lado, esperando. Quando o canto começou, eu travei de novo. Só que no dia seguinte, quando fui ouvir o áudio, não tinha nada, nenhum ruído, nada. Aquilo mexeu comigo de um jeito estranho, como se só quem estivesse ali pudesse ouvir, como se a voz fosse só para mim. Comecei a ter dificuldade para dormir durante o dia. Fiquei mais calado, mais introspectivo. Aquilo estava me consumindo. A ideia de ter alguma coisa ali dentro da caixa d'água, presa, esquecida, me corroía. Até que uma noite tomei uma decisão. Eu ia subir. Levei uma corda, uma lanterna mais forte e subi os degraus enferrujados da escada, com o coração batendo no pescoço. A estrutura inteira rangia com meu peso. A tampa da caixa estava só encostada. Quando abri, um cheiro forte de ferrugem e água parada subiu. Iluminei lá dentro. A água estava preta, parada, cheia de limo nas paredes internas. Mas foi quando movi a lanterna para o canto oposto que eu vi. Cabelos, mechas finas e compridas, flutuando na superfície e agarrado na parede de dentro, bem no canto, algo esbranquiçado, irregular, parecendo unhas humanas. Senti um enjoo imediato. A lanterna tremia na minha mão. Eu desci o mais rápido que consegui, tropeçando nos degraus com a corda ainda pendurada. Aquilo não era normal. Aquilo era um chamado. No dia seguinte, tomei coragem e contei para o supervisor direto. Falei do canto, do que vi, da água preta, dos cabelos e das unhas. Ele ficou em silêncio por alguns segundos me encarando. Depois só disse: "Fica tranquilo, a gente vai dar uma olhada nisso." No mesmo dia, vedaram a tampa da caixa d'água com solda.
Tiveram o cuidado de colocar um cadeado novo na escada e proibiram qualquer funcionário de subir. Nenhuma explicação foi dada oficialmente. E 3 dias depois, eu fui transferido de turno e colocado em outro posto, longe da área dos fundos. Eu entendi o recado, mas não consegui esquecer. Mesmo longe da caixa d'água, eu continuava ouvindo o canto, mas só na minha cabeça. Durante o dia, quando tentava dormir, aquilo voltava. A mesma melodia suave, arrastada. Às vezes, parecia um lamento. Outras, parecia uma tentativa de consolo. Como se alguém dissesse: eu tô aqui, não me esquece. Me tornei outro cara, mais recluso, mais esgotado. Minha esposa, na época, chegou a perguntar se eu estava com depressão. Eu tentei responder, mas não tinha explicação que fizesse sentido. Como você conta para alguém que sente que está sendo chamado por uma voz que ninguém mais ouve? 1 mês depois de ser transferido, eu fui desligado da empresa. Disseram que era corte de pessoal, enxugamento de turno, aquela conversa padrão. Eu nem discuti. A verdade é que parte de mim sentiu alívio, mas a outra parte ficou incomodada. Parecia que eu tinha deixado algo para trás. Com o tempo, comecei a pesquisar por conta própria. Comecei leve, jogando o nome da empresa no Google com palavras como acidente, desaparecimento, tragédia, crime. Não achei nada. A empresa era grande, tinha anos de história. Fui mais fundo. Comecei a procurar sobre a região inteira. Foi aí que encontrei uma matéria velha num portal local. Jovem desaparecida em 2008. Nome dela era Bruna Esteves, 22 anos. Sumiu depois de sair do trabalho para pegar um carona com um conhecido. Nunca mais foi vista. A descrição do lugar de onde ela saiu fica a menos de 800 metros de onde hoje funciona a empresa onde trabalhei. E detalhe: na época, o terreno onde fica a transportadora ainda era um galpão de armazenamento desativado, abandonado. Uma coisa em particular me chamou a atenção: o relato da mãe dela. Dizia que Bruna adorava cantar, que ela sempre andava pela casa cantando baixinho, e que no dia em que sumiu, foi vista pela última vez, cantando enquanto esperava uma carona do lado de fora da empresa onde trabalhava. Quando li aquilo, senti um arrepio seco. Não sei como explicar. Era como se meu cérebro tivesse reconhecido o timbre daquela moça, mesmo sem nunca ter ouvido de verdade. Era a voz dela. Eu sei que parece loucura, mas eu senti. Uma certeza que vinha do fundo do estômago. Eu tentei contato com a família. Encontrei uma rede social antiga da irmã. Mandei mensagem. Me apresentei, expliquei o básico do que aconteceu sem forçar nada. Não esperava resposta, mas ela respondeu. Disse que não era o primeiro que mencionava algo estranho naquele terreno, que um antigo morador de uma casa nos fundos já tinha contado que ouviu uma mulher chorando certa noite vindo da direção da caixa d'água. Mas ninguém levou a sério. Só que depois do que eu contei, ela mesma passou a sonhar com a irmã. A empresa, claro, nunca foi investigada. Nunca ninguém cavou fundo o bastante para encontrar algo. E como ninguém achou o corpo, o caso esfriou. Mas eu tenho certeza, aquela caixa d'água era o túmulo invisível de alguém. E o que me destrói é saber que, por mais que ela tenha tentado, ninguém ouviu a tempo. Hoje, faz 2 anos desde meu último turno naquela empresa. Estou em outra área agora, trabalhando com manutenção em condomínios. Virei outro homem. Estou mais fechado, mais atento aos sons da noite. E evito ao máximo locais com caixa d'água grande. Só de olhar já me dá ânsia. Mas tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Na última noite em que trabalhei ali, quando já sabia que ia ser desligado, eu voltei ao fundo do terreno, mesmo com tudo trancado. Fiquei só olhando de longe. Era quase 3 da manhã. A madrugada estava pesada, o céu sem lua, e o canto voltou. Mesmo com a tampa soldada, mesmo com o cadeado, a voz dela ainda estava lá dentro.
como se dissesse: você me ouviu. Só você. Eu não sei se isso aqui vai mudar alguma coisa, mas se tiver alguém ouvindo isso agora e trabalhando naquele lugar, por favor, não ignore os sons da madrugada, porque às vezes alguém está pedindo para ser encontrado e só precisa que a gente pare de fingir que não ouviu. Meu nome é Caio, e o que eu vou contar aqui não tem susto nem fantasma. Mas se você me perguntar o que mais me deu medo na vida, é isso. E não foi o medo de ver alguma coisa, foi o medo de ser visto, de ser reconhecido, de ser a próxima pessoa a desaparecer numa cidade onde ninguém fala nada e todo mundo finge que não viu. E o pior é que isso tudo começou com um trabalho que parecia ser só mais um. Na verdade, parecia o melhor trampo da minha vida. Era final de outubro, se não me engano. Eu estava há quase 4 meses desempregado, tentando pegar qualquer bico que aparecesse. Já tinha feito de tudo, obra, mudança, até panfleto eu entreguei em porta de mercado. Mas aí apareceu essa vaga como vigia noturno, numa escola municipal, que estava em reforma. Era num bairro afastado, meio esquecido da cidade. Mas a empresa terceirizada que cuidava da segurança estava pagando direitinho. E o serviço era simples: vigiar o pátio, proteger o material de construção e manter a escola fechada durante a madrugada. Quando o cara da empresa me levou lá no primeiro dia, ele foi bem direto. Caio, isso aqui é tranquilo. A única coisa que você precisa fazer é ficar aqui dentro, manter a porta da frente trancada e dar uma olhada nos fundos de vez em quando. Dorme se quiser, só não some do rádio. E era isso. A escola era pequena, de tijolo aparente, com aquele cheiro típico de mofo e tinta. Tava em obra, mas já dava para ver que não ia ser prioridade para ninguém. Eu montei minha base dentro da sala da diretoria, que era o lugar mais fechado e com menos entulho. Levei um colchão dobrável, um rádio velho que só pegava estática e um pote de café solúvel que virou meu melhor amigo nas primeiras noites. Na segunda noite, já me sentindo mais à vontade, resolvi explorar um pouco mais. Foi aí que percebi uma coisa que ninguém tinha me falado. Havia uma entrada lateral na parte de trás da escola. Não era bem uma porta. Era tipo um portão velho de ferro, com uma corrente fina trancando, mas fácil de tirar. Dava direto para o corredor dos fundos. Pensei em reportar, mas sabe quando você sente que não é sua função? Eu era só o vigia, não o engenheiro da prefeitura. Então, só travei a corrente um pouco mais apertada e voltei para a sala. Mas aí veio a quarta noite. Era umas 2 da manhã quando eu acordei com um barulho seco vindo do corredor. Metal contra concreto, tipo uma batida curta e pesada. Pensei que fosse o vento batendo em alguma chapa solta, mas aí escutei passos, não muito altos, mas ritmados. Levei um susto do caramba. Saí da sala, andei até o final do corredor com a lanterna e não vi ninguém. Mas quando fui conferir o portão lateral, a corrente estava fora do lugar. Eu sei o que você está pensando, que foi alguém tentando entrar, que era bandido talvez. Mas naquela hora, eu ainda estava tentando ser racional. Achei que algum moleque devia ter pulado para usar o pátio, sei lá. Fiquei em alerta até o amanhecer. Na manhã seguinte, falei com o mesmo cara da empresa. Ele fez uma cara de tédio e respondeu: "Ah, ali é cheio de moleque folgado mesmo. Fica tranquilo, só não deixa ninguém mexer no material." Eu quis insistir, mas a conversa morreu ali. Então voltei para a escola naquela noite com o triplo da atenção. E foi nessa noite que eu percebi que não era moleque, não era usuário, era outra coisa. Por volta das 3 da manhã, eu estava acordado, tomando café, quando ouvi vozes baixas. Não eram sussurros, eram conversas contidas. Homens, 3 ou 4 no mínimo. Eu apaguei a luz da sala, fui até o corredor de fininho e vi as sombras passando do outro lado da porta da cantina. Meu sangue gelou. Eles não estavam furtivos.
Eles andavam com segurança, como se já tivessem feito aquilo antes. Um deles passou tão perto da porta da minha sala que eu consegui ouvir um pedaço da conversa. Entrega tá confirmada, mas precisa ser aqui, amanhã. Tá tudo limpo. Entrega. Tudo limpo, amanhã. Naquele momento eu entendi. Eles estavam usando a escola como ponto de encontro. Voltei para a sala, fechei a porta e fiquei em silêncio até o sol nascer. Quando fui embora, meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu pensava em tudo. E se me viram? E se sabem que eu tô ali? E se eu contar para alguém e eles descobrem que fui eu? E foi aí que o primeiro bilhete apareceu. Quando voltei para a escola naquela noite, já estava decidido a não dar mais bobeira. Entrei, tranquei tudo como de costume, chequei as portas, os fundos e fui direto para a sala. Mas na hora que fui acender a luz, eu vi um papel dobrado em cima do meu travesseiro. Era uma folha de caderno comum, dobrado em 4. Quando abri, li só uma frase, escrita em caneta preta, numa letra feia e inclinada. Você tem dormido bem? Não era pergunta, era provocação. Aquilo me deu um choque, uma raiva. Mas mais do que tudo, me deu pânico. Alguém entrou na minha sala, alguém sabia onde eu dormia e deixou aquilo ali para mim, para me avisar, para me testar. Eu saí da escola no fim do turno como um zumbi. Não dormi durante o dia, nem com remédio. Minha cabeça só pensava numa coisa: eles sabiam da minha presença. Nos dias seguintes, tudo ficou mais estranho. As movimentações à noite aumentaram. Agora eu ouvia carros se aproximando, motores desligando na rua de trás, passos entrando pela lateral. E o mais bizarro, ninguém nunca forçava nenhuma entrada. Eles tinham acesso, eles já estavam dentro. Teve uma noite em que eu vi, com meus próprios olhos, um dos homens destrancando o cadeado da entrada lateral com uma chave. Uma chave, cara. Não era arrombamento, era permissão. Foi aí que entendi. Aquilo era permitido, protegido, oficialmente ignorado. Comecei a deixar meu celular escondido gravando áudio durante a noite. Uma noite, ouvi falarem de material que chegava do sul, outra de voto garantido se isso sumir. E numa das conversas ouvi o nome Marcelo Júnior. E esse nome me assustou mais que tudo. Marcelo Júnior era sobrinho de um vereador da cidade. Eu lembrava dele de quando trabalhei numa padaria. O cara sempre passava de carrão, rodeado de gente. Ele estava ali, na escola, rindo, comandando, chamando os outros pelo nome. Eu percebi, se eu denunciasse, não ia dar em nada. Ou pior, podia dar em mim. Foi aí que tomei uma decisão que até hoje me tira o sono. Entrei em contato com uma ONG de direitos humanos que atua em denúncias anônimas. Mandei um e-mail com algumas gravações e vídeos do celular explicando o que estava acontecendo. Eles me responderam 2 dias depois, dizendo que iam avaliar com urgência. No dia seguinte eu cheguei para trabalhar como sempre, mas tinha alguma coisa estranha no ar, um cheiro, um silêncio. E então eu vi. A escola estava completamente queimada. O teto de 2 salas tinha desabado. As janelas da cantina todas destruídas, cinza, fuligem, um cheiro de plástico derretido no ar. Não era um acidente, foi incêndio criminoso. E eu sabia exatamente por quê. Eles descobriram. Eles souberam que alguém estava olhando demais. Meu primeiro impulso foi correr, mas meu corpo congelou. Eu fiquei parado ali na calçada, olhando aquele monte de ruínas, sentindo que tinham me deixado um aviso. Isso é o que acontece com quem vê demais. Voltei para casa e entrei num modo de sobrevivência. Não falei com ninguém, não fui mais trabalhar. Desinstalei minhas redes sociais, mudei de número, me despedi da cidade em silêncio. Fui embora com uma mochila nas costas e uma certeza no peito. Se eu ficasse mais um dia ali, eu desaparecia. Hoje faz 3 anos. 3 anos que eu vivo trocando de endereço, evitando fotos, olhando por cima do ombro toda vez que saio na rua.
Nunca mais aceitei trampo noturno, nunca mais dormi bem. E toda vez que vejo uma notícia de escola abandonada, prédio incendiado ou operação mal explicada, eu me pergunto, quantas outras pessoas não estão passando pelo que eu vivi? E mais ainda, quantas desistiram de denunciar, por medo de acabar como eu? Se você ouviu até aqui, obrigado. Mas fica um conselho. Às vezes, o verdadeiro terror não está no que a gente vê, mas no que a gente percebe e ninguém mais quer ver.